de hoje nós vamos ver os conceitos relacionados à massa, à força, força de contato, força de campo e também vamos ver os conceitos relacionados às 3 leis de Newton. Primeiramente, para a gente começar a conversa, eu quero falar para vocês o que seria a grandeza massa. O que é massa do corpo? Então, quando nós vamos numa balança de uma farmácia, por exemplo, e a gente vê lá a marcação da balança dando 70 quilogramas, aquela marcação, a gente vulgarmente fala que vamos ver o nosso peso na balança. Mas, na verdade, aquela balança, ela mede a nossa massa. Tudo que é medido em quilograma, grama, tonelada, miligrama, são unidades de medida de massa. Massa é uma grandeza escalar que mede a quantidade de matéria que tem no corpo. Então, quando você, por exemplo, coloca uma certa quantidade de carne em cima de uma balança que você vai comprar essa carne, você está medindo a massa da carne. Então, massa é uma grandeza escalar que mede a quantidade de matéria que tem no corpo, certo? Medida em quilogramas, gramas, toneladas, miligramas. Lembra a relação? Uma tonelada é igual a 1000 quilogramas, certinho? Agora eu quero falar para vocês o conceito de força. Força é uma grandeza vetorial. Quando eu falo que força é uma grandeza vetorial, quer dizer que ela precisa de uma direção, de um sentido e de um módulo. O módulo seria o quê? Um número acompanhado da unidade medida. Então, força é uma grandeza vetorial. Nós falamos que força é uma grandeza que gera uma aceleração, que é uma mudança na velocidade, ou que gera deformação no corpo. Por exemplo, se eu pego esse copinho plástico, eu pergunto para você, no momento, eu estou aplicando força nesse copinho? Não dá para você saber se eu estou aplicando força nesse copinho, porque ele não está adquirindo uma aceleração. E porque esse copinho ele não está deformando. Se eu vir e faço isso aqui agora para você, eu movimentei o copinho. Para eu movimentar o copinho, eu tenho que gerar nele uma aceleração. Então, quer dizer que eu apliquei uma força. Um outro jeito que tem de saber que eu apliquei uma força é se eu pegar esse copinho e fazer isso aqui com ele. Eu deformei esse copinho. Então, força é um agente físico que pode gerar tanto deformação quanto aceleração, que é a mudança na velocidade. Lembra que tem 2 jeitos de a gente mudar a velocidade. A gente pode mudar a velocidade alterando o módulo dela ou alterando o sentido e a direção da velocidade, que é o que acontece no movimento circular. Certinho? Nós temos 2 tipos de força. As forças de contato e as forças de campo. Força de contato é quando precisa um corpo encostar no outro para aplicar a força. É o que eu estou fazendo aqui com a mão na outra. Eu estou aplicando uma força e para isso acontecer precisa de uma força de contato. Então a força de contato precisa de um corpo encostar no outro. E nós temos as forças de campo. Um exemplo para vocês de força de campo. Elas não precisam de contato para acontecer. Se eu pego esse copinho e solto ele cai devido à força do campo gravitacional. A Terra atrai esse copinho para baixo, mesmo sem o copinho estar encostando na Terra. Se eu solto o copinho cai. Então, é um exemplo de força de campo. Mais exemplo de força de campo. Um ímã. Um ímã atrai ou repele outro ímã mesmo sem encostar. É um outro exemplo de força de campo. Acontece sem contato. Um outro exemplo de força de campo acontece com as cargas elétricas. Uma carga positiva atrai uma carga negativa, mesmo sem encostar. Força de campo. Uma carga positiva repele outra carga positiva, mesmo sem encostar. Força de campo. Então, a força de contato precisa estar encostando. A força de campo acontece à distância. Se essa minha mão fosse capaz de atrair ou repelir essa minha outra mão sem encostar,
seria uma força de campo. Certinho? Dúvidas até aí? Então, tranquilo. Vamos dar sequência. Como força é uma grandeza vetorial, você tem que lembrar o seguinte. As forças podem estar uma ajudando a outra ou uma atrapalhando a outra. Então, você tem que lembrar da regrinha de vetor. Por exemplo, se eu tiver uma força para lá e uma outra força para lá, as duas na mesma direção e no mesmo sentido. Por exemplo, duas pessoas estão empurrando um carro. Uma está empurrando com 40 newtons e a outra está empurrando com 20 newtons. Uma está ajudando a outra a empurrar, então a força resultante seria 40 mais 20, 60 newtons, certo? Agora vamos supor, está tendo uma queda de braço. Uma pessoa está usando uma força no braço dela para a direita e a outra pessoa está usando uma força no braço dela para a esquerda. O que está usando a força para a direita está usando uma força de 80 newtons. E o que está usando a força para a esquerda está usando uma força de 60 newtons. Nesse caso, as forças estão uma atrapalhando na outra. Então, a força resultante seria 80 newtons menos 60 newtons, 20 newtons para o lado da mais forte, que é para o lado da direita. Tranquilo? E se as forças estiverem perpendiculares? Ou seja, uma força, por exemplo, na vertical e outra força na horizontal, formando entre si um ângulo de 90 graus. Aí, para calcular a força resultante, você tem que fechar um triângulo, retângulo, e fazer pelo teorema de Pitágoras. Assim, ó, a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. De boa? Aí você calcula a resultante dela pelo teorema de Pitágoras, lembrando que o que está ao quadrado passa para lá na forma de raiz quadrada. Aí você tem a força resultante. E se as duas forças estiverem formando um ângulo diferente de 90 graus, você aplica a lei dos cossenos, a regra do paralelogramo, que fala para nós o seguinte. Anota aí. Força resultante ao quadrado, ela é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de θ, onde θ é o ângulo formado entre as duas forças. Certinho? Agora nós vamos passar para as leis de Newton. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, ela fala para nós assim: um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Mas para isso acontecer, a força resultante que esteja agindo nos corpos tem que ser igual a zero. Então anota aí, por favor. Para que ocorra a primeira lei de Newton, lei da inércia, as forças resultantes que estejam atuando no corpo têm que ser nula, ou seja, a força resultante tem que ser igual a zero. Aí, gente, se as forças resultantes forem iguais a zero, aí nós vamos ter o seguinte: se o corpo estiver movimentando, ele tende a permanecer em movimento, ele tende a permanecer movimentando. Se o corpo estiver em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Vamos dar exemplo? Ó, você está dentro de um ônibus, o ônibus está parado. De repente, esse ônibus acelera. Quando o ônibus acelera, você tende a ir para trás. Por quê? O seu corpo estava em repouso. Ele tende a permanecer em repouso. O ônibus foi para frente e o seu corpo tendeu a permanecer em repouso. Por isso, você sentiu o seu corpo indo para trás. Um outro exemplo. Você está dentro de um carro. Esse carro está, correndo. De repente, esse carro freia. Quando esse carro freia, você sente o seu corpo indo para frente. Isso é inércia, primeira lei de Newton. O carro estava em movimento, seu corpo dentro do carro estava em movimento. A tendência disso era permanecer em movimento. Aí o carro, de repente, freou. A tendência do seu corpo foi ir para frente. Por isso que nós usamos o cinto de segurança, para evitar que na hora que o carro vá para frente, você continue indo para frente quando o carro frear. Então, você usa o cinto de segurança para evitar isso. Um outro exemplo legal é tipo assim, quando um carro acelera de uma vez, vamos supor, o carro vai com tudo de uma vez para frente, a tendência do seu corpo é ir para trás, é permanecer no mesmo lugar. Aí, quando o seu corpo tende a permanecer no mesmo lugar, você tem a sensação de que o seu corpo está indo para trás. Aí tem um encosto na cabeça do motorista, por exemplo,
para evitar que o seu corpo vai para trás e você tem um deslocamento na cervical. Tranquilo? Então, primeira lei de Newton, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Desde que a força resultante que atue nele seja igual a zero. Certinho? Eu vou mostrar para vocês agora diversos exemplos sobre a primeira lei de Newton. De um corpo em movimento permanecer em movimento, de um corpo em repouso permanecer em repouso. E depois a gente volta mostrando a segunda e a terceira lei de Newton. Em um acidente como esse, todos os ocupantes serão necessariamente arremessados na mesma direção e à mesma velocidade que o carro vinha desenvolvendo. Quem está no banco traseiro sem cinto será jogado para frente a 60 km por hora contra o encosto do banco dianteiro. E, por causa da velocidade, o corpo dessa pessoa irá ser projetado com um peso 15 vezes maior ao seu peso real, neste caso quase 1 tonelada. E será jogado para cima também, contra o teto do carro, porque em uma colisão frontal a traseira do carro é impulsionada para cima, levantando rapidamente as rodas do chão. Dependendo de sua altura, o passageiro baterá a cabeça contra o teto. O problema é que, ao mesmo tempo em que o passageiro é jogado contra o teto, seu corpo continua se deslocando para frente na direção do banco da frente. O teto segura a cabeça da pessoa, ocorrendo, então, o risco de uma flexão extrema do pescoço. Essa flexão pode provocar uma fratura da coluna cervical, que, muitas vezes, é seguida do ferimento da medula espinhal, a lesão medular. É claro que o movimento do passageiro do banco traseiro não termina aí. Ele pode bem terminar fora do carro, depois de atravessar o para-brisa. Mas, para isso, é claro, o passageiro do banco traseiro terá que, primeiro, atropelar o motorista ou passageiro dos bancos da frente, impondo a eles enorme risco de vida. O resultado é o seguinte: quem viaja no banco traseiro sem cinto de segurança corre grande risco de graves ferimentos e pode matar o ocupante do banco da frente, mesmo que ele esteja usando o cinto de segurança, pois seu peso no momento do impacto fica 15 vezes maior. É como circular levando um elefante no banco traseiro. Portanto, usar o cinto de segurança traseiro é uma questão de vida e um dever de cidadania. Quando o motorista dá uma arrancada, todo mundo dentro no ônibus é jogado para trás, pois como todos estavam parados pela lei da inércia, a tendência é continuar parado. É como se o ônibus fosse e as pessoas ficassem. No caso da freada, é o contrário. Tá todo mundo em movimento e o motorista breca. Quer dizer, a tendência, pela mesma lei da inércia, é continuar em movimento. Aí o ônibus fica e as pessoas vão para frente. Ah, então também essa lei da inércia que derruba o cavaleiro quando o cavalo refuga diante de uma barreira. Veja só. O cavalo fica e o cavaleiro continua em movimento levando maior tombo. Nossa! Nossa, leite! Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela é a lei da força resultante. Ela fala para nós assim: a força resultante, ela é igual a massa vezes aceleração. O que isso significa? Isso significa o seguinte: eu vou dar um exemplo para vocês entenderem a relação entre massa e aceleração gerada pela força. Suponhamos que você tenha um carro e esse carro esteja a 60 km por hora. E esse carro a 60 km por hora, ele bate no muro. Na hora que ele bate no muro, ele para. Certinho? Imagina a força que esse carro fez
na hora da batida dele com o muro. Ele a 60 km por hora bateu no muro, certo? Agora eu quero que você pense no mesmo carro. O mesmo carro, só que ele não está mais a 60 km por hora. Ele está a 120 km por hora. Ele está muito mais rápido. Esse mesmo carro, a 120 km por hora, ele bate no muro. Quando esse carro a 120 km por hora bate no muro, você acha que a força que ele vai bater no muro é a mesma força da primeira situação? Claro que não. Aonde a velocidade era maior, gerou uma aceleração maior. Lembra? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se a aceleração é maior, porque estava a 120, foi para zero. A aceleração foi maior. Então, a força é maior. Quando ele estava a 60 km por hora, bateu no muro e foi para zero, era a mesma massa, porque o carro é o mesmo. Mas a aceleração foi menor. Se a aceleração foi menor, então vai gerar uma força menor. Agora, um outro exemplo, o exemplo contrário. Imagina você com toda a sua força, toda a força do seu corpo, você vai pegar, colocar um carrinho de mão, e em cima do carrinho de mão você vai pôr uma pessoa de 60 quilos. E você, com toda a sua força, vai empurrar o carrinho de mão com a pessoa de 60 quilos lá dentro. E vai empurrar com toda a sua força até atingir a velocidade máxima. Certo? Agora eu quero que você pense o seguinte. Em vez de ser uma pessoa de 60 quilos, você vai pôr uma pessoa de 200 quilos. Tá obeso, 200 quilos dentro do carro, de mão. Aí você vai, suponhamos que você tenha força para levantar o carrinho de mão com a pessoa de 200 quilos. Você levantou o carrinho de mão com a pessoa de 200 quilos lá dentro. Certo? Na hora que você vai empurrar, você está usando a força máxima, igual no primeiro caso. Você usou a força máxima para empurrar. Você acha que você vai conseguir adquirir uma velocidade muito alta? Você vai devagarzinho. Por que você vai devagarzinho? A sua aceleração vai ser pequena. Olha, nos dois casos, você usou sua força máxima. Só que num caso, a massa é grande. Aonde a massa é grande, a aceleração que vai gerar é pequena. Agora, no caso, aonde a massa é pequena, vai gerar uma aceleração grande, considerando que você aplicou sua mesma força nos dois casos. Então, aonde a massa é pequena, gera aceleração grande. Aonde a massa é grande, gera uma aceleração pequena. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Toma um certo cuidado, porque quando você for fazer conta com a segunda lei de Newton, a massa tem que estar em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Como é que você calcula a aceleração mesmo? A aceleração é ΔV, variação da velocidade, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. Certinho, turma? Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos relacionados à segunda lei de Newton. Efectivamente podemos deducir que la velocidad que trae el objeto no es lo único que importa en la magnitud del impacto. Detener con la mano un mosquito que vuela a 40 km por hora no resultaría muy difícil, pero detener un tren que circula a la misma velocidad no se lo recomiendo a nadie. Según la mecánica clásica, la de Newton digamos, podemos multiplicar la velocidad de un objeto por su masa para obtener la cantidad de movimiento, que vendría a ser cuán fuerte va a golpear al otro objeto. Impacto frontal. Impactar frontalmente contra um muro a 60 km por hora é equivalente a cair desde 15 metros de altura. Ao duplicar a velocidade, a força do impacto multiplica-se por 4 e se triplica multiplica-se por 9. Em um impacto a 190 km por hora, a força equivalente a cair desde 145 metros de altura e as probabilidades de sobreviver são nulas. Turma, agora nós vamos para a terceira e última lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação. A terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, ela fala para nós assim, o enunciado dela. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos.
Certinho? Então, ação e reação têm o mesmo valor numérico, o mesmo módulo, a mesma direção, porém têm sentidos opostos. E uma coisa que faz muitos alunos errarem sobre a terceira lei de Newton é que a terceira lei de Newton ela é aplicada aos pares. É um par de ação e reação. A ação é aplicada em um corpo. A reação é aplicada em outro corpo. Tá? A ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Tudo bem? Vou dar um exemplo para vocês de ação e reação. Quando um foguete vai lançar voo, o que esse foguete faz? Os gases da combustão empurram o foguete, empurra o ar atmosférico para baixo e, em reação, o ar empurra esse foguete para cima. Ação e reação. Um helicóptero, quando vai voar, é a mesma coisa. Um helicóptero, a hélice empurra o ar para baixo e o ar empurra o helicóptero para cima. Ação e reação. Quando você vai pular, você já pensou quando você vai pular? Quando você vai pular, você empurra o chão com o seu pé para baixo e o chão reage te empurrando para cima. Ação e reação. Observe o par de ação e reação. A ação foi aplicada pelos seus pés empurrando o chão para baixo. A reação foi aplicada pelo chão empurrando seus pés para cima. Então, ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Por isso que tem uma história que fala assim. Imagina um cavalinho estudioso que estudou sobre a terceira lei de Newton, da ação e reação. E esse cavalinho, ele trabalhava puxando charrete. Aí pensa assim, o cavalinho, quando estudou sobre a terceira lei de Newton da ação e da reação, ele virou e falou pro dono dele assim, vou puxar charrete, mas não, porque de acordo com a lei de Newton, a terceira, quando eu puxo a charrete para frente, a charrete me puxa para trás. A mesma força que eu puxo a charrete para frente, a charrete me puxa para trás. Ação e reação. Então, eu não faço nada, porque a charrete me puxa para trás, eu puxo a charrete para frente, um anula o outro, não vai sair do lugar. Então, eu estou trabalhando à toa. Peço demissão. Imagina o cavalinho falou isso para o patrão. Como que você, sendo o patrão desse cavalinho, justificaria para convencer o cavalinho a continuar trabalhando na sua empresa, hein? Você tem que pensar o seguinte, você vai falar para o seu cavalinho assim, a ação e reação são aplicadas aos pares. O cavalinho está preso na charrete. Então, o cavalinho e a charrete é um corpo. E quando o cavalinho puxa a charrete para frente, olha o que acontece. As patas do cavalinho empurram a terra, o chão, para trás. E o chão empurra o cavalinho para frente. A charrete está conectada no cavalinho. Então, quando o cavalinho, com as patas dele, empurra o chão para trás, o chão empurra o cavalinho para frente. A charrete está grudada no cavalinho, então a charrete também vai para frente. Então, o par de ação e reação é a charrete e o cavalinho é um corpo. Empurra o chão, que é o segundo corpo. Por isso que o cavalinho estava interpretando o negócio errado. Certinho? Imagina, um físico fosse um juiz numa luta de boxe. Se um físico fosse um juiz numa luta de boxe, você sabia que para o físico a luta de boxe sempre ia dar empate? Imagina um lutador pegou e deu um jab de direita na cara do seu adversário. Aí o juiz físico pega e grita, empate! Por que o juiz físico vai pegar e vai gritar empate? Pensa comigo, para o juiz, sendo um físico, o lutador deu um jab na cara do seu adversário. Só que o adversário deu uma carada na mão do outro. A mesma força que o punho bateu no rosto de um adversário, o rosto bateu no punho. Com a mesma intensidade, a mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, empate. Um bateu no outro. Por isso, se você pegar e der um soco na parede, sua mão vai quebrar. Porque com a mesma força que você bate na parede, a parede bate na sua mão. Ação e reação. Certinho? Vamos ver agora
alguns exemplos de ação e reação. Top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. So what's this week's thing? But very slowly. A slap in the face. Normally, this isn't recommended. Or very nice. But let's see it again. Very slowly. Seen at 4,000 frames per second, the slap seems to dislodge the Brainiac's face. When the cheek is struck, a shockwave travels through the skin's collagen, arriving at the opposite cheek almost instantaneously. Then, the skin vibrates as the elastic fibers wobble under the force of the blow. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido sobre força, massa, leis de Newton, força resultante, certinho? Depois a gente vai vir com mais exemplos, exercícios voltados para essa parte da matéria, que vai concretizar esse ensinamento que eu passei para vocês. Muito obrigado, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Lourdes Virtual. A gente ama.